cacete. Impressionante. Olha aqui, falando em Michael Suel, Mal chegou, está lá pensando na dupla que ele quer formar. Já pensou? O Cadu está aqui comigo. Rapaz, Casares e Michael Suel, que dupla, hein? Veja aí. É um jogador muito técnico, ele é um falso lento, ele é muito rápido assim, né? As pessoas olham e pensam que não, mas ele tem uma aceleração muito rápida. Eu acho que é fácil de se entender com ele, um jogador que qualquer jogador pode se entender, ele é muito inteligente. Então é bom não só ele, né, como os outros jogadores, mas como você falou do Casares, para mim está sendo muito bom treinar um pouquinho do lado dele, está me ensinando bastante coisa. Aí entra na questão, vou sair um pouco do Michael Suel, Robinho, o Casares dá tapa, é um 2. Então, jogador com velocidade se dá bem. O Cleiton, a turma está mandando marcar de mais subida de lateral, está esquecendo de jogar. O Michael Suel, eu também acho que vai dar certo. E o Fred é o cara só para empurrar. Só para empurrar. É o socador ali dentro da área e tal. Então é o seguinte, Robinho, eu não sei, cara, mas eu acho que daqui a pouco o ataque vai ser à frente, Casares. Eu não estou falando do Luan. Mas daqui a pouco, se bobear, você tem um ataque de Casares, Luan, se o Prato for embora, Casares, Luan, Michael Suel e Fred. Você está querendo tirar o Robinho para colocar até o Michael Suel. Até o Michael Suel. Não somente o Prato e o Luan, por exemplo. Exatamente, porque o time ficaria mais rápido. Velocidade hoje é condição sine qua non para você vencer o seu adversário. Eu falei muito ano passado, escrevi muito, por coincidência ele voltou. O Atlético teve 2 problemas, na minha visão, no segundo turno do ano passado, quando perdeu o Campeonato Brasileiro. Aquela queda. A defesa, o mais óbvio, né? Tomou muitos gols e faltava um homem de velocidade pelo lado esquerdo. Porque o Michael Suel saiu e o Atlético não conseguiu solucionar. Ele fez uma falta danada no final do ano passado. Porque tentou Thiago Ribeiro, tentou o Dátulo ali às vezes, ao invés de jogar centralizado como amador, fazendo o lado esquerdo, tentou o Carlos. Várias tentativas e ninguém conseguiu, porque o time no ano passado tinha... O Dora está lembrando que foi que começaram as escalações do Patrick. Porque o time era escalado completamente do meio para frente, menos nessa posição. Os 2 volantes, a gente sabia, o Luan na direita, o Giovanni Augusto centralizado, o Prato lá na frente. O cara para fazer o lado esquerdo, depois que o Michael Suel foi embora, não tinha. Então fez muita falta esse homem de habilidade mais agudo, de drible, vertical, habilidoso, que é o Michael Suel, fez muita falta. Esse ano tem mais opções, o próprio Robinho faz o lado esquerdo. Mas só para lembrar do valor do jogador. Como ano passado ele fez faltas. Até centralizando o Dátulo e colocando Giovanni Augusto na esquerda em alguns jogos. Também não, ou o contrário. Tentou de tudo. Às vezes dentro do mesmo jogo, Giovanni Augusto no centro. Teve vezes que aí mais pelo lado direito, mas até o Cárdenas. Tinha o Cárdenas. Entrava para fazer o lado às vezes. Então, ele fez uma falta danada. Qual a qualidade técnica do Casares hoje, que é muito mais, a inteligência técnica que ele tem nessa armação, com o Michael Suel fazendo, o arma sai. É diferente. Para o Michael Suel é o jogo dele. Você falou de saída do Prato, falta uma semaninha para fechar a janela dos Chinos, né? A torcida do Atlético está contando nos dedos aí esses minutos para não perder o Prato, né? O prazo? O prazo e o prato. Né? Porque fecha sexta-feira que vem. Se fica aí, você tem uma frente ali com os 2 e com jogadores de velocidade, com o Michael Suel, Casares. O canhão chinês está bem apontadinho para a Europa, hein, nessa janela. Eles não estão olhando muito. Está pegando toda. O Sidorf foi para a 2ª divisão de lá. Eu acho que eles decepcionaram um pouquinho. Eu treinaria time da 8ª divisão da China. Também. Vamos ver a análise que o Paulo Bento, voltando a falar do Cruzeiro aqui, daqui a pouco a gente fala do Galo, deixa eu ver se vai dar tempo. Vai. Fez do resultado de ontem diante do Vitória. Roda aí, Cramunhão. A única diferença que existe na nossa preparação tem a ver contra quem jogamos e como queremos jogar. Não é para nós importante se o jogo é em casa ou fora. Agora, a verdade é que em alguns momentos temos sido mais eficazes fora de casa. Tivemos oportunidade para poder resolver o jogo muito mais cedo. Creio que o jogo podia estar resolvido com um resultado mais dilatado, que nos desse até uma margem maior para o jogo do dia 20 em casa. Não o conseguimos, mas levamos um bom resultado e uma boa exibição. Esse primeiro gol aí foi uma jogada de uma plástica muito bonita, de velocidade. Então, por isso que quando às vezes o Bento mete o Riascos ali... Acho que o segundo foi mais bonito. Jogador... Não, foi o segundo gol, né? Foi o segundo gol, Você estava vendo o Atlético eu estava zapeando. Estava vendo São Paulo e... Até porque senão no jogo aberto ali, o boio que nem... Então...
É verdade. É Ninguém verdade. está ouvindo, só ele. Só eu estou ouvindo, falando que é verdade, vocês não sabem o que ele está dizendo aqui. Então é o seguinte, eu prefiro, no caso do Cruzeiro, é claro que o Ábila é um cara mais de área. Sim. Mas eu gosto, numa necessidade, eu não gosto de um homem fixo se não tiver qualidade. E o Ábila tem. Mas o Riascos não tem. O Cruzeiro não tem outro senão o Ábila. O Ábila não fica tão fixo assim, não. Mas é mais. Mas joga mais ou menos. Eu acho que ele tem características mais ou menos como. Cara, eu acho que ele é jogador de jogar mais enfiado. Ele é jogador de área. Ele não sai para jogar. Ele é jogador de área. Não estou falando que não é. Ele é centroavante. Você acabou de falar que não é. Eu só estou dizendo que ele sabe jogar fora da área quando precisa também. Ele sai pouco. Mas todo jogador sai se precisar. Não, que isso. Sai. Damião, ó. Damião. Damião sai que é uma beleza. É que nem você fala comigo. Bela comparação. Bela comparação. Mas tem muito centroavante que é trombador, que sai da área e o cara fica mais perdido que... Mas se precisar, sai, não sai? Não, a gente tá falando, ele está falando de sair com recurso, com qualidade. Ele não está falando de sair por sair. Gente, o Ábila é jogador de área. Isso. Claro que é. Eu só acrescentei que ele não, apesar de ser jogador de área, ele tem qualidade para sair também. Não estou dizendo que ele se você não tem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você não tem um cara de área como o Ábila, não dá para insistir num cara como o Riascos, que tem poucos recursos, e abrir mão de uma frente com 4 jogadores de velocidade para fazer isso que vocês viram no gol ali agora. É um 2, triangulação, velocidade. Objetivo. Igual a gente falou do Patrick, que tem 15 mil caras na frente dele no Atlético, que não pode ser escalado. No caso do Riascos, apesar de não ser improviso, é a posição de ofício dele, eu uso o mesmo raciocínio. O Ábila vai ser titular? Primeira opção. Não pode jogar? O Sobis pode ser centroavante. O William pode ser centroavante. Dá para fazer 1000 coisas e não colocar o Riascos. O Riascos no Cruzeiro tem que ser uma opção assim. Se tiver uma crise total no DM ali, pior do que está agora, assim, na posição dele... Não necessariamente pior do que ele, mas assim, todos os caras da posição... Eu já acho que ele não vai ter lugar, mano. Com a chegada desses contratados aí. Eu estou falando isso de uma coisa bem mais veemente, inclusive. Pode emprestar. E aí é um grande erro de avaliação da diretoria, porque ele poderia estar economizando com o salário dele. O Vasco estava louco para ficar com ele. Eu estou falando, ele não pode jogar. Ele não pode. Se você com todo respeito ao profissional e tal, mas o Cruzeiro tem outras opções bem melhores. O William é melhor, o Rafael Sobis improvisado, não, mas jogando de 9, pode ser, o Ábila, ele tem 3 já. Então não dá. Tem 3 antes dele. Se você esquecer um pouco de características, mas falar de jogadores de linha de frente, o Riascos hoje é o 7º reserva. Não dá, por isso que eu estou falando, não dá para jogar. Não dá. E domingo ali na frente você vai ter Sobis, você vai ter Ábila, você vai ter William Bigode, você vai ter Alisson, você vai ter Helber. Não dá, isso que eu estou dizendo. O próprio Robinho pode ser volante, pode jogar mais solto. Ele jogou domingo. É o Arrascaeta que você Arrascaeta. Ele jogou domingo e talvez não tenha sido escalado ontem, porque não podia. Eu até brinquei com o Samuel Venâncio quando ele foi entrevistar o William. Ontem ele seria escalado, eu acho. Não sei não. Eu acho. Não sei não. Eu acho. Se ele não tivesse jogado pelo Vasco, que ele tivesse condições, do jeito que o Cruzeiro estava, tem coisas que vão ajudando o treinador até a perceber. A gente falou da contusão do Alex, mas a própria situação do Riascos e a forma como o Cruzeiro entrou, talvez tenha sido um jeito do Paulo Bento ver também, porque o Paulo Bento estava enxergando ele como titular, gente, em outros jogos. O Paulo Bento, ele errou feio domingo, colocando o Riascos. Domingo só não, né? Ele tá fazendo rodízio. Não, pois é, mas isso que eu tô falando. O Riascos não vinha sendo titular. Tá uma coisa meio maluca ali, Riascos e o William. É um rodízio. Um dia você acha que vai ser o William, ele mete o Riascos. Ele colocaria. Mas não é necessariamente titular. Eu acho que ontem não colocaria por causa de domingo. Porque ele tá nessa fase. Eu acredito no Portuga, que ele não ia fazer essa bobagem de colocar o Riascos, mesmo se tivesse disponível ontem. E tomara, né? Eu até falei isso ontem no comentário, que sirva como uma redenção aí, um ponto de virada para o William. Sabe, se o William vir a perder posição, que seja para esses jogadores de qualidade, pelo mérito dos outros, assim, não para colocar o Riascos. Sabe? O Bruno Nazário. Ontem a gente acompanhava, hoje também, aqui na redação. Bruno Nazário, o que você me fala do Bruno Nazário? Everton, até sacanagem com o jogador também, né? Eu não lembro outro jogo que ele tenha entrado. Aí o cara não joga nunca. Aí entra em campo. Não foi bem ontem. Não foi, até terminou como lateral. Não foi bem, mas eu não vou bater no Bruno Nazário. Eu nunca vi o cara jogando. Ele chegou aqui no Cruzeiro, se bobear, essa foi a segunda chance dele, ou terceira. Ele só entrou porque não dá para falar. Os dois homens de lado machucaram. Primeiro o Alex, aí entrou o Arrascaeta. Aí o segundo, o Alisson. Depois machucou o Alisson. Aí tinha o Pisano no banco.
Aí entre o Pisani e o Bruno Nazário, ele preferiu o Bruno Nazário, que também não deixa de ser uma mensagem, né? O Pisano é outro aí que com essas boas contratações, com o Rafinha... Tchau também. Oitava, nona opção. Vai ficar ali, jogar só se... E o problema é que tiver o Cruzeiro... um extermínio assim no seria 40 caras fora. Seria de bom alvitre que o Cruzeiro não ficasse com esses caras aí, gastando com esses caras. Emprestar, sabe? Empresta, livra quando do que você vai gastar. Empresta você tem Rafinha chegando, aliás, então o Gino, empresta o Pisano, empresta o Riascos. O Gino, sabe? o Gino tem... Vai, Gino! Deixa eu ir pro intervalo, rapidinho, só pra te assustar. Rapidinho, a gente volta já. Os donos da bola.